né? É um filme da A24, que geralmente, né, os filmes da A24 eles são interessantes, né? São diferentes, né? Traz algum tema diferente, traz alguma coisa diferente, né? E o que que não é diferente? Pronto. Daí, Pedro começa lá, acontece que o pai, né, de um casal de filhos acaba morrendo. Daí a Laura, né, fala assim, ó, eu tinha perdido uma filha, fala assim, ó, pode ficar na minha casa. Eu meio que adota eles, não adota eles diretamente, mas tipo, meio que adota eles, pode ficar na minha casa, pode ficar aqui de boa, enquanto o Andy, que é o moleque, vai fazer 18 anos, ele pode sair no emprego e levar você, que é a Piper, que é a menina que tem problema de visão, né? E ela vai. Eles podem morar vocês dois e vocês se cuidarem, né? Então você pode ficar aqui na minha casa. Só que nessa casa tem um molequinho chamado Connor, que é meio estranho. Ele mudo e não fala nada, e fica quieto, uma cara meio bizarra, e tu não entende quem que ele é no começo, né? Depois vai passando o tempo, o pai vai assim, tá, vão passando, e a mulher, essa Laura, começa a implicar com o Andy, falando isso aí, fez aquilo, fez aquilo outro, fez aquilo outro, fez aquilo outro, né? E não, e não, e não foi, e tal, foi, não foi, foi, não foi, né? E fica aquela briga, ela fica tentando desmoralizar o moleque, tentando falar que ele tá fazendo coisa errada com a irmã, que tá fazendo coisa errada, que ele não vai conseguir cuidar da irmã, blá 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 blá. Daí descobrimos que essa Laura, né, ela teve uma filha, a filha dela que morreu era muito parecida com a Piper, né, que é a menina. Então ela meio que quer tipo, ficar com a menina pra cuidar dela, porque ela lembra muito a filha dela. Né? Só que tem uma coisa por trás. Descobrimos também que esse Connor, ele tem alguma coisa dentro dele, alguma coisa demoníaca, alguma coisa, né, que não se sabe bem o que tem dentro dele. E as cenas desse filme são bem pesadas, porque o moleque, esse Connor, ele fica andando pela casa e não vê ele participando muito do filme. Mas quando ele participa, as cenas são pesadas, porque tem uma hora lá que ele vê que o moleque tá meio mal, meio pálido, o Andy tenta dar um pedaço de fruta numa faca. Daí daqui a pouco ele come a fruta e começa a morder a faca, sangrar tudo. Né? E em volta da casa tem um círculo branco. Que ele deu, o Andy tenta levar o moleque pro hospital, não consegue, porque ele não consegue passar no círculo branco, né? Daí o moleque cai, começa a torcer, daí chega a Laura e fala, ô, você tá fazendo o quê? Tá torturando o moleque, tá o quê? Blá, blá. Daí ela começa a ver o ritual que foi feito para acalmar o demônio, né? A Laura, né? E, tipo, tem um ritual que foi feito nesse moleque para aprisionar o demônio. E aquele círculo é para segurar o demônio ali dentro, para ele não sair dali, né? Que, digamos assim, ela tá fazendo uma coisa boa, entre aspas, né? Que é segurando esse tal demônio aí, mas tá torturando o moleque, né? E tá tentando roubar a menina, né? Daí meio que esse moleque despiroca, né? Ele vira o demônio mesmo de vez, começa a atacar, bater nas coisas, quebrar, destruir. Daí a Laura chega, né? Daí tenta acalmar, não consegue, tá? Daí aparece o Andy, daí o Andy fala assim, vou vazar daqui, né? Foda-se, vou vazar daqui, vou achar minha irmã. A irmã dele tava desaparecida, ninguém sabia achar onde ela tava na casa. E procurava, e cadê essa menina? E tal, e a Laura tentando esconder da menina e tentando tal. Daí acabam matando. E tem uma outra mulher que aparece também, né? A Wendy lá. Aparece, daí a Laura dá uma de louca lá e vai falar um monte de coisa, de ritual, não sei o quê. Daí ela mata essa Wendy, né? E joga num quartinho lá. Daí a Piper tá rodando pela casa, fugindo e tal. E a Laura atrás dela, foge e tal, até que ela entra no banheiro, né? E o irmão dela tinha sumido já, nessa período aí. Né? Que ele tava procurando ela, não achava, daqui a pouco ela entra lá no banheiro e vê, porque ela não vê muito bem, alguém deitar lá e tal, e começa a ver e vê que é o irmão dela, e começa a balançar ele, chamar e ver que ele tá morto. Então, tipo, essa maluca, essa lá, matou o irmão, matou o Andy, né? E totalmente louca. Começa a perseguir ela, minha filha, sei o que, blá blá blá. Daí pega ela, daí a Piper ela não enxerga bem, então ela vai fugindo, tá? Vai fugindo, né? E o Connors, né? E o Connor tá lá e tal, tá comendo o resto do corpo da filha dela que tá congelado num outro lugar, né? Uma loucura. Daí o moleque já comeu um corpo,
Daí tem um tal do ritual que ela quer, tipo, trocar através do demônio o corpo da Piper pela alma da menina, né? E quer trocar isso aí, daí ela leva a menina pra piscina, tinha chovido pra caramba, então tava meio que. Tava cheia a piscina, daí ela começa a botar a menina lá dentro e começa a fazer as coisas e tal, o ritual e o Connors lá, né? E a Piper consegue se escapar, né? E meio que também a Laura fica vendo que a menina é cara da irmã, vendo que a menina é muito parecida e fica comovida e tal, e meio que libera ela e ela consegue fugir. Daí ela luta com o Connors, consegue fugir, daí ela passa pelo circo. O Connors não consegue passar por cima, ele está preso ali pelo demônio, pelo ritual, tudo aquela coisa. Até que chega um momento que o Connors consegue passar e se livra do demônio. Né? Tipo, ele se livra do demônio. Quando ele passa, ele se livra do demônio e fica lá todo machucado, chorando e tal. Né? E a Piper sai correndo e lá de cara com um carro, o carro ajuda ela, chama a polícia, aquele rolo todo. Enquanto isso acontecia, a Laura, né, pegou o corpo da filha dela e estava tipo dentro da água, né, abraçada com o corpo da filha, né, tipo, sofrendo o luto dela lá, que ela tá sofrendo muito luto da filha, ela perdeu e tal, e queria trazê-la de volta no corpo da Piper, né, e, tipo, loucura, me lembrou muito o Pet Sematary lá, que eles trazem o gato meio demoníaco, né, então, uma loucura, né, é um filme doido, gente, é um filme doido, traga ela de volta, né? Ou Bring Her Back, né, ainda não tá no Brasil, né? Dá pra ver de formas diferentes, né? Mas é um filme divertido de ver, recomendo vocês verem, tirar as conclusões aí. É um filme pesado, gente. Não é um filme que você vai ver muitas cenas pesadas, ele mordendo a moleque, mordendo a madeira, se contorcendo, comendo o cadáver, né? Comendo, mordendo a faca. Nossa, o moleque se machuca todo. No final ele tá transformado no demônio já. No final do filme, né? Então é isso aí, você